Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Sueli. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pela minha falta aí alguns dias sem postar nada, motivo pelo qual eu perdi minha mãe. Foram dias angustiantes, dias difíceis, mas eu tô aqui de volta. Quero agradecer também aqueles que desejaram condolências, né, tanto para mim quanto para minha família. Então, muito obrigado e continuem orando aí por nós, para Deus nos dar força, né, que nós precisamos continuar. Ela está lá no céu, graças a Deus, e nós estamos aqui, né? Temos que prosseguir até o dia em que chegar a nossa hora. Nesse vídeo, eu postei 2 aulas com colares super fáceis de fazer, sem muita criatividade, foi mais montagem. São 2 colares com elementos naturais, casca de árvore, coração de madeira e também a casquinha canoinha. Bem prático de fazer, é só montagem mesmo. Esse colar de coração foi feito pela minha irmã e eu amei, então eu pedi para ela para desmontar esse colar e fazer uma aula, porque ela não grava as aulas dela. Então, desmontei e estou postando aqui a aula para vocês. Como eu já havia dito, é só montagem. Assim como o outro colar, é só montagem de semente de casquinha. Quanto a esse coração de madeira, eu tive uma ideia diferente que eu vou criar e vou passar para vocês no próximo vídeo. Eu pretendo fazer esse coração com outro tipo de material, mas com aparência igual a esse. Então eu quero que vocês acompanhem o próximo vídeo e vamos ver o que vai dar. Então, antes de começar a aula, eu peço para quem não é inscrito que se inscreva no canal, nos ajude para que a gente possa prosseguir, que a gente possa trazer bastante coisas diferentes para vocês. Dá aquele joinha se você está gostando desse vídeo e também ative o sininho. Todas essas funções ajudam muito no crescimento do canal. Então, chega de blá 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 e bora para a bancada! Para a confecção do primeiro colar, eu vou usar este coração em madeira pinus, medindo 18 centímetros de comprimento, 12 de largura e 2 centímetros de altura. Algumas cascas de pinos polidas e também essas contas de madeira, medindo 3 centímetros de diâmetro. Essas cascas são vendidas em saquinhos, geralmente você encontra em garden, em floricultura ou mesmo na internet. E para fazer os furos nessas lascas, eu uso essa ferramenta chamada furão ou agulhão ou furador. Ele é excelente para pequenos trabalhos. A sua agulha começa fina e depois vai engrossando. Isso possibilita você fazer várias larguras de furos. E conforme o vídeo, eu comecei furando de um lado, alargando com delicadeza. Depois voltei para o outro lado e fui alargando delicadamente. Essas lascas, elas são bem frágeis e para trincar é muito fácil. O certo é furar dos 2 lados, ou seja, faz o primeiro furo, vira a peça e abre o furo pelo outro lado. E para fazer o colar, eu usei mais ou menos 2,5 metros de cordão encerado marrom na espessura de 1 milímetro. Dobrei o cordão ao meio e passei as 2 pontas no furo do coração. Então, comecei a colocar de um lado do coração as lascas menores e fui alternando entre maiores e menores, sem uma ordem específica, mesmo porque essas lascas são de tamanhos variáveis. Então, fui colocando mais ou menos 13 lascas e depois uma conta de madeira.
Repeti o processo novamente com as lascas, porém eu não coloquei a mesma quantidade, porque como elas são de espessuras diferentes, eu fui colocando até chegar no mesmo tamanho da primeira camada que eu fiz. Então eu fiz 3 partes de lascas de árvore e entre elas 3 bolinhas de madeira. E repeti da mesma forma com a outra ponta do cordão, sendo que nesse outro lado eu fiz uma camada a mais de lascas de árvore. Feito isso, amarrei as 2 pontas, dando nós bem fortes. Cortei o excesso das pontas, queimei com isqueiro e para reforçar mais ainda esses nós, eu coloquei a cola permanente. Pressionei bem para ela ficar bem fixa. E pronto, olha que colar maravilhoso. Eu bati o olho e já me apaixonei. E claro, não podia deixar de compartilhar essa ideia com vocês. E bora para a segunda ideia. Esse segundo colar eu fiz como pingente essa casca canoinha. Eu encontrei na 25 de março, mas você pode encontrar pela internet. Fiz um furo com um agulhão e para o colar eu usei essas contas de madeira de 2 tonalidades, uma clara e uma escura, medindo cada uma 2 centímetros de diâmetro. Esses entremeios tambor ou bujão, medindo 8 milímetros por 8 milímetros. Usei também essas contas de madeira medindo 8 milímetros e mais esse bujãozinho de madeira medindo 5 milímetros por 5 milímetros. E para fazer o colar, eu usei mais ou menos 6,5 metros, incluindo o pingente de cordão de rami ou de juta, na espessura de 2 milímetros. Enrolei na ponta do cordão uma fita crepe, fazendo tipo um agulhão, para facilitar a passagem dele nos furos das bolinhas. Comecei colocando um bujãozinho de madeira clara de 10 milímetros por 8 milímetros. Depois coloquei uma conta de madeira escura, 3 contas de madeira clara e mais uma conta de madeira escura. E repeti essa sequência por 6 vezes, totalizando 7 sequências. Finalizando as 7 sequências, coloquei mais um entremeio bujão claro e depois passei o cordão no furo da canoinha, ajustei bem o colar, dei uns 2 nós. E coloquei um botijãozinho de 5 milímetros, 3 bolinhas pequenas claras, mais um botijãozinho de 8 milímetros e repeti essa sequência por mais 2 vezes, formando 3 sequências. E finalizei colocando mais uma bolinha branca, um botijãozinho de 5 milímetros, fiz a laçada e antes de apertar o nó, eu introduzi o agulhão e fui deslizando esse nó até chegar no entremeio. Tirei o agulhão e apertei bem esse nó. Cortei o excesso e fui para a outra ponta do colar. E na outra ponta do colar, eu coloquei o botijãozinho de 1 centímetro. E depois, para fazer o tassel, peguei um papelão de 12 centímetros de altura e fui enrolando o cordão de rami, dando 20 voltas.
E depois peguei um pedacinho de cordão e amarrei em um dos lados para não desfazer quando tirar o papelão. Tirei as laçadas do papelão e cortei. E camuflei os nós para dentro do tassel. Passei a ponta do colar na amarração que eu tinha feito, fiz o nó ajustando bem o colar. E depois abri a ponta do colar em duas partes, passei entre o tassel e dei 2 nós bem justinho na parte de dentro do tassel. Então, fechei o tassel com esses nós para dentro, arrumei a cabecinha e para fazer o pescocinho, peguei outro pedaço de cordão e fiz aquela laçada do nó invisível e fui enrolando fazendo o pescocinho. Caso não fique claro como que eu faço essa laçada, eu vou deixar na descrição um link de um vídeo que eu também estou fazendo esse tipo de nó invisível. Cortei o excesso e com o agulhão camuflei a pontinha do cordão. Aparei as pontas e pronto. Apesar de ser um colar só de montagem, é um colar muito bonito e super tendência. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 2 ideias e que vocês possam reproduzir se inspirando nelas. E tendo qualquer dúvida, é só me chamar aí nos comentários. E no próximo vídeo eu vou trazer uma ideia também tendência, onde eu vou fazer um coração parecido com esse da primeira ideia, porém usando outro tipo de material. Não percam essa aula. Até a próxima semana, fiquem com Deus e bye! Beijos!